Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. E hoje eu vou conversar com todos e todas vocês em mais esta aula ao vivo, fora do horário tradicional aqui do canal. As aulas ao vivo geralmente acontecem às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre o escritor russo Fyodor Dostoiévski, a convite da minha querida amiga, professora Beatriz Vieira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. E eu quero agradecer tanto a professora Beatriz Vieira pelo convite para eu ministrar essa aula, essa palestra sobre Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, para ela e para o pessoal do Grupo Artes, que está aí me acompanhando ao vivo a essa palestra. Quero, claro, agradecer também a todos e todas vindo a essa palestra. Um muito obrigado também à minha querida amiga Gabriele Martins, que conversou ali com a professora Beatriz Vieira, nos colocou em contato para que essa palestra fosse possível. Muito obrigado a todos e a todas vocês. Pessoal, a gente já vai começar sobre uma noção sobre uma dimensão de possível introdução à filosofia da história na obra de Fyodor Dostoiévski. Mas antes, eu quero pedir a você que está me assistindo, que se você ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva, toque aí a sinetinha para poder receber as notificações. E se ao final aqui da aula você gostar da discussão, você dê um like, curta o vídeo e o comente, traga os seus comentários. Isso ajuda bastante a impulsionar o vídeo, pessoal. Tudo bem? E quero dar o último recado, que foi uma combinação que eu fiz com a professora Beatriz Vieira, que está assistindo aí a essa aula lá da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, essa belíssima cidade. Muito mais bonita que essa cinzenta São Paulo aqui, de onde eu estou ministrando essa aula. Que é o seguinte... Hoje, pessoal, como essa aula é voltada para todos vocês, mas especificamente para o pessoal do Grupo Artes, eu não vou poder interagir com vocês depois da exposição, que vai durar 1 hora, pelo chat. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte, quem está aqui no chat pode mandar suas perguntas, mas como eu não vou poder, ao fim e ao cabo, ler as perguntas de vocês, eu peço que vocês... Assim que esse vídeo estiver disponível, logo em seguida, o vídeo já vai estar disponível no canal, que vocês tragam as perguntas de vocês para o corpo de comentários do vídeo. E aí eu vou responder a todas e a cada uma das perguntas, tudo bem? Porque depois aqui da interação pelo YouTube, eu vou passar ali para a sala do Zoom para conversar ali com a professora Beatriz Vieira e o pessoal do Grupo Artes. Tudo bem? Tá combinado, gente? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre dimensões de uma possível filosofia da história em Dostoiévski. Dostoiévski, gente, escritor ali do século XIX, esse autor fundamental, nascido em 1821, falecido ali em 1881, morreu jovem, bom, para a época ali, até que, e também pela saúde combalida, tinha epilepsia, até que o Dostoiévski chegou até, vamos dizer assim, aos acréscimos do segundo tempo ali, morreu com 59 anos. É importante dizer que Dostoiévski foi formado nas primeiras décadas do século XIX ali da Rússia, com profunda influência das tradições do socialismo utópico. Eu estou falando de Charles Fourier, eu estou falando do Proudhon, eu estou falando também do Robert Owen, os franceses e ingleses, e também do idealismo alemão. E aí eu estou falando dos filósofos alemães, o Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Aliás, ontem se completou o aniversário aí de 250 anos do Hegel. Vejam vocês. Olha que data simbólica importante. Do Schelling, o do Kant, do próprio Immanuel Kant. Todos esses autores foram fundamentais para a formação de Dostoiévski. Então, quando eu me remeto à dimensão de uma filosofia da história, eu me remeto a uma dimensão que era muito cara ao hegelianismo, tanto de direita quanto de esquerda, a uma dimensão de que a história poderia fazer sentido, teria um movimento de consecução de um determinado objetivo. Vocês vão pensar, por exemplo, fazer um rápido parênteses aqui, o bom e velho Karl Marx, que foi muito influenciado ali pelo Hegel, e aí levou o Hegel para a esquerda, tentava pensar o movimento da história numa dimensão de libertação ali do agente revolucionário, no caso, a classe proletária. Essa é uma dimensão fundamental aí para a gente pensar. E Dostoiévski
foi influenciado por isso e, na contramão de boa parte da fortuna crítica de Dostoiévski, que acha que Dostoiévski, em enorme medida, era um autor que propugnava pelas tendências mais mórbidas e racionais do ser humano, ou que, então, no âmbito da reconciliação do além-mundo, de além dessa vida, pelo fato de ele ser cristão, que, na verdade, a reconciliação, o sentido da história se encontraria além dessa vida e num mistério insondável. Eu vou sugerir aqui que existem dois polos fundamentais para o pensamento de Dostoiévski que se espraiam ao redor de sua obra e com os quais ele teve contato do começo ao fim da vida. Esses dois polos são socialismo e cristianismo. Socialismo numa dimensão muito peculiar, e eu quero falar sobre qual era a leitura de Dostoiévski, porque ela é uma leitura heterodoxa. As pessoas que já tiverem contato com uma tradição histórico-material podem sentir ali questionamentos postulados pela tradição idealista com a qual Dostoiévski mantinha contato, que parecem alheios à tradição histórico-material. Dostoiévski não vai pensar sobre as condições do socialismo meramente na dimensão de luta de classes ou na dimensão de uma constituição de disputa de hegemonia gramsciana, digamos assim. Para retomar aqui as dimensões ali de discussão do grande teórico marxista italiano Antonio Gramsci, que escreveu boa parte de sua obra nos cárceres de Mussolini, de Benito Mussolini, esse algoze fascista italiano, há aproximadamente um século. Então, Dostoiévski vai se perguntar sobre a dimensão de possibilidade, sobre a condição moral dos homens e mulheres, sobre a condição moral do ser humano. Ele vai olhar para o ser humano tal como ele se apresenta. Ele não vai olhar pura e simplesmente para questões histórico-materiais, logísticas, de produção de mercadorias, mas para a dimensão de, uma vez produzidas essas mercadorias, e elas historicamente, a riqueza historicamente foi produzida sob o signo da hierarquia e da desigualdade, já isso é encarniçado de se transformar. Mas uma vez que se faça, digamos, uma revolução e seja possível socializar os meios de produção, que garantia pode haver de que homens e mulheres conseguiriam repartir o pão da riqueza produzida socialmente? São perguntas tradicionalmente alheias à tradição, aos questionamentos histórico-materiais, mas esse é o modo de pensar dostoiévskiano. E é aí que vai entrar a articulação, vai haver dissonâncias, mas também afinidades eletivas entre socialismo e cristianismo, a dimensão da alteridade, do altruísmo, da reconstrução da sociedade com novas bases, nessa dimensão da moral do sermão da montanha, do amar ao próximo como a ti mesmo, do oferecimento da outra face, da tentativa de superação do egoísmo e também de uma dimensão de eternidade da alma. Esses são os marcos básicos e fundamentais de pensamento do Dostoiévski para a constituição de uma filosofia da história. Socialismo desprovido de marcos de espiritualidade para o Dostoiévski redundaria em niilismo. E aí é muito famoso o livro que ele escreveu ali no início, publicado no início da década de 1870, chamado Os Demônios, um romance abertamente panfletário, em que Dostoiévski polemizava com a inteligência de esquerda, vamos dizer assim, os pais da geração do Lenin, do Trotsky, do Stalin, esses revolucionários soviéticos, e ele dizia que esses beneméritos, esses benfeitores da humanidade, quando tivessem que lidar com o ser humano de carne e osso, que se distanciava dos manuais e da folha de papel em branco rousseauista, para retomar aqui um termo do Jean-Jacques Rousseau, ali nas suas ideias de que a sociedade é que deformava o ser humano e seria possível, com uma socialização outra, reconstruir as bases de cognição, de interação entre as pessoas, que Dostoiévski anteviu, em enorme medida, o fenômeno do stalinismo. Eu não estou chamando aqui, vejam vocês, Flávio, você está falando que Dostoiévski é um profeta? Não. Ele está escrevendo sobre autoritarismo, sobre, digamos, para usar um vocabulário pós-Segunda Guerra Mundial, ou pós-década de 20 do século XX. Ele está falando sobre o fascismo de esquerda, autoritarismo de esquerda, antes do fenômeno do stalinismo. Portanto, é muito relevante que ele tenha percebido aquilo que o Hegel, mais uma vez esse filósofo alemão fundamental, chamava de possibilidades objetivas da história. Dostoiévski pensava projetivamente, escatologicamente, levando as ideias de sua época às últimas consequências, e procurou projetar como é que esse tipo de interação coisificada,
que fazia com que boa parte das tendências mais mórbidas do ser humano fossem suplantadas por um tipo de solidariedade que ele achava de gabinete, abstrata, não permeada às relações mais concretas das pessoas. Então, para Dostoiévski, socialismo sem dimensão de espiritualidade, sem que o ser humano possa se ver com suas próprias faltas e interagir de outra maneira, redunda em niilismo, redunda em autoritarismo. Bom, a gente fala isso, se eu falasse isso como autor do século XXI, olhando para o século XX, vocês iam me chamar de profeta do jaído, de leitor da história a contrapelo, dos resultados presentes, tentando buscar anacronicamente as causas do passado. Agora, quando um autor fala sobre isso no século XIX, antes dos fenômenos, antes da tomada do poder por parte dos revolucionários, e nas condições ali em que as revoluções, os regimes foram implementados, é interessante a gente pensar. E já me antecipando a uma possível pergunta que o pessoal do Grupo Artes e vocês aí que estão assistindo a essa aula e estão no chat possam fazer, Dostoiévski diria que não, o fenômeno do stalinismo, vamos lá, estou pensando projetivamente, não se reduz, apesar de ser muito importante o que eu vou dizer agora, a historiografia fez várias discussões a esse respeito, a dimensão de que os capitalistas ocidentais cercaram a União Soviética, estabeleceram 4 anos de guerra civil, encarniçada, destruíram o país, e então o stalinismo teve que acelerar ali draconianamente a industrialização soviética, estabelecer repressões, buscar inimigos, primeiro reais, depois imaginários, primeiro os inimigos externos, depois começou a fagocitar a si mesmo, começou a comer a si mesmo, como se fosse aquele quadro maravilhoso do Goya, do Francisco de Goya e Lucientes, o pintor espanhol. Saturno, o deus Saturno na mitologia grega, Saturno devorando a um de seus filhos, aquele quadro terrível que pode sintetizar ali o stalinismo. Dostoiévski diria que não. Aliás, a gente poderia bem pensar, a Revolução Russa eclode e os capitalistas, potências ocidentais vão ficar paradas, vão achar que está tudo certo, que está tudo bem, vamos seguir adiante, vamos deixar ali que os meios de produção, que são historicamente usurpados, são privados, concentrados ali monopolisticamente, sejam socializados? É claro que não. Então, Dostoiévski está pensando ali sobre quais seriam as bases morais para o estabelecimento desse tipo de nova sociedade. Eu fiz esse preâmbulo aqui, gente, para que vocês saibam quais eram os marcos de pensamento ali histórico-filosófico do Dostoiévski. Tá? É muito importante que nós tenhamos isso, porque pode gerar ali uma fricção, falar, não, mas peraí, Dostoiévski, ao invés de pensar nas lutas de classe da Rússia, nos confrontos políticos, em quem venceu, em quem perdeu, ele está pensando no coração do ser humano, em como as relações se dão? Sim, porque para além de quem venceu e perdeu aquela luta, ele está pensando na razão mesma da luta. É um tipo de pensamento sobre as razões das ações humanas. É um pensamento que principalmente depois, já ali em meados da década de 70, quando o movimento pós-moderno na filosofia começa a questionar noções de totalidade, noções ali de narrativas que percolam a realidade e tem o paradigma de explicar o mundo, e isso era uma coisa a que o século XIX se propunha. Quando Dostoiévski pensa dessa maneira, ele está pensando num sentido de tentar compreender os fenômenos de maneira global e entender que cada manifestação micrológica, cada manifestação pontual de eventos da história conseguem prismar o todo. Esse é um pensamento distinto daquilo que vem se dando em várias correntes da contemporaneidade, porque como que já não se tem a fé, eu vou usar esse termo mesmo, a fé em que a história possa fazer sentido. Na verdade, hoje, o ethos, o afeto que se tem predominante em relação ao futuro, ou em relação à consecução de uma história para a redenção, é o medo. É uma noção de que se perderam oportunidades históricas fundamentais, de que regimes que poderiam ser humanizados e se contrapor a esse tipo de capitalismo que vigora, que graça hoje, se perderam. A gente tem hoje um regime que, para chamar a China de socialismo, a gente precisa forçar a mão, mas olha, precisa forçar muito a mão para falar ali de dimensões socialistas na China. Mas então a gente vê uma dimensão muito alheia ao pensamento dostoiévskiano. Por isso que eu me preocupei em fazer essa introdução, em trazer esse preâmbulo, para contextualizar a maneira de o Dostoiévski raciocinar, tanto no seu tempo quanto para além do seu tempo, para pensar aquilo que era o movimento das possibilidades objetivas da história. Tudo bem?
Dito isso, pessoal, eu volto para um crítico fundamental. Quando eu conversei com a professora Beatriz Vieira, ela me pediu, achou interessante que eu falasse sobre o Mikhail Bakhtin um pouquinho. Quem foi o Mikhail Bakhtin? Foi um crítico justamente que sofreu as consequências brutais do stalinismo, né? Por não ser alguém direto e imediatamente vinculado à ideologia ali soviética, bolchevique, o Bakhtin sofreu enormemente. Em 2018 foi a última vez em que eu estive na Rússia e eu fui à cidade de Saransk, né? Eu viajei pela Rússia europeia durante a Copa do Mundo para escrever meu último livro, lá, O Diário de um Escritor na Rússia. E uma das cidades que eu visitei foi a cidade de Saransk, fica mais ou menos ali, vamos dizer, umas 10, 12 horas de Moscou. É uma cidade pequena para os padrões russos. A Rússia tem megalópolis também, aqui como Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. E Bakhtin teve que viver nessa cidade porque não podia ficar, por exemplo, em Moscou, dado que o seu livro máximo, ali, um dos livros máximos, pelo menos em teoria literária, certamente pode ser considerado como uma obra-prima do Bakhtin, Problemas da Poética de Dostoiévski, ele foi interpretado não só esteticamente, como política e filosoficamente. Aliás, a literatura russa, e isso também é um topos regular, comum aí, entre os estudiosos da russística, da eslavística, entre os estudiosos da cultura e da história russas, a literatura russa no século XIX e ao longo do século XX, é que agora, infelizmente, aí, graçando essa cultura média norte-americana da indústria cultural, de mediocrização dos parâmetros, de esfacelamento da leitura, de uma cultura de concentração maior, de longevidade da concentração, do raciocínio, a Rússia contemporânea se ocidentalizou profundamente. Mas é importante dizer que a literatura russa, em enorme medida, foi a sociedade civil que não podia se expressar nas ruas, que não podia se manifestar, tanto por causa da censura czarista no século XIX, quanto por causa da censura soviética no século XX. Então, em enorme medida, a literatura russa congregava boa parte das discussões de sua época de maneira exópica, ou seja, no intertexto, nas entrelinhas. E é importante frisar que não só a literatura, como a teoria literária se apropriou dessas categorias. Qual que era a dimensão bakhtiniana fundamental? E essa dimensão vai dar o tom para que eu estabeleça um marco de análise do conto O Sonho de um Homem Ridículo. Eu vou falar sobre a primeira parte desse conto, que é formidável, tá? Não vai dar tempo aqui de eu terminar a análise, ela fica para um outro momento aqui no canal, mas nesse primeiro momento eu vou falar sobre esse conto de 1877 do Dostoiévski, que é uma verdadeira suma da obra do autor. Os grandes tópicos de relevância histórico-filosófica de Dostoiévski estão todos presentes ali nesse conto, O Sonho de um Homem Ridículo. Então vamos lá. Em 1929, portanto, com Stalin já no poder, Bakhtin publica Problemas da Poética de Dostoiévski. Qual é a tese fundamental? Vou controlando o horário aqui, pessoal. Qual é a tese fundamental de Bakhtin? A tese fundamental de Bakhtin é que, no universo dostoiévskiano, todas as personagens são radical e ontologicamente relacionais. Ou seja, uma está para a outra. Aí vocês vão falar para mim, pô, Flávio, isso aí é trivial. Nós, já ali, desde a política de Aristóteles, se fala no homem como animal político, na dimensão de que não é possível se estabelecer em sociedade sem a característica de relação. A pessoa só consegue falar porque ela ouviu alguém falar. O bebê mimetiza o caminhar dos adultos e assim por diante. Tá, mas para além do truísmo, da trivialidade dessa colocação de que o ser humano é intrinsecamente relacional, Bakhtin vai mostrar que cada um dos aspectos identitários, cognitivos das personagens dostoiévskianas apontam para a existência do outro, para a presença do outro, ainda quando essa presença do outro não está imediatamente posta. O exemplo mais radical disso, esgarçado desse sentido, é o Homem do Subsolo, personagem ali da novela Memórias do Subsolo. O Homem do Subsolo é uma personagem ali ressentida, amargurado, intelectual, que não consegue agir no mundo. E ele escreve suas memórias e fala, como narrador personagem do livro, fala como se não houvesse o outro, mas fala sempre para o outro. E muitas vezes
as colocações do homem do subsolo são como que réplicas ou tréplicas de vozes que nós não estamos ouvindo como leitores, mas que ele pressupõe para estabelecer os seus duelos, o seu cabo de força, a sua dimensão de contraponto. Já foi muito apontado ao longo da fortuna crítica dostoiévskiana a dimensão contrapontística. Então, os teóricos da música aí já analisaram essa dimensão de idas e vindas, de contraponto em Dostoiévski. Eu, que gosto da tradição dialética, já citei aqui o Hegel, já citei o Marx, vejo em Dostoiévski uma profunda dinâmica da dialética. Mas vejam, Bakhtin está pensando dialogicamente, está pensando que a impostação da voz da personagem se dá para o outro, com o outro, em função do outro, mediada e modulada pelo outro. Essa é uma dimensão fundamental que Dostoiévski entrevê, de tal maneira que não existe, para Bakhtin, vejam, para Bakhtin, não existe em Dostoiévski uma voz que se sobrepõe à outra. Ainda que ela queira, ainda que os duelos sejam encarniçados, esse duelo pressupõe que você tem que impostar a sua voz. Não há aquela dimensão simplesmente do desprezo, de dar de ombros e deixar de lado. Isso não é possível, porque a voz do outro me é constitutiva, me é ontológica, me é efetiva. E é aí que Bakhtin vai estabelecer uma dimensão que qualquer tentativa de estabelecer uma voz draconiana, até mesmo por parte do autor Dostoiévski, esbarra numa revolução que Bakhtin acha que Dostoiévski fez na literatura, e o caráter subliminar de Bakhtin pressupõe isso voltado também para a sociedade. Qual foi essa revolução? A dimensão de que Dostoiévski, como autor, criou personagens, mas não criou a partir do nada. O material criado por Dostoiévski está embebido de sua época, e quando se cria, ninguém cria algo a partir do nada. A gente escreve da esquerda para a direita, porque há uma historicidade para se escrever da esquerda para a direita. Nós articulamos uma narrativa com começo, meio e fim, ou quebramos a dimensão de começo, meio e fim, sempre de maneira dialógica, de maneira que cada ação artística, intelectual, tem uma historicidade própria no material. O material é vivo, ele vem para nós. A gente não vê a história na nossa frente enquanto a gente escreve, faz um vídeo e assim por diante. Mas cada momento de configuração está mediado por características históricas, de tal maneira que Bakhtin vai dizer que Dostoiévski cria, mas esse material se impõe e Dostoiévski concede uma liberdade profunda às suas personagens, de tal maneira que a própria cosmovisão de Dostoiévski, que é extremamente complexa, oscilou entre a esquerda e a direita, pode ser emparedada e contraposta pelas próprias personagens. É muito comum a gente associar, quando a gente lê um livro, fazer uma leitura mais rasa e associar, por exemplo, a voz de uma determinada personagem à ideologia, à visão do próprio autor. Fazer isso em Dostoiévski é altamente temerário. Por quê? Porque ele pulverizou a sua obra com uma multiplicidade contraditória de vozes que o Bakhtin foi chamar de polifonia. Poli, várias, fonia de vozes, múltiplas vozes. Esse diálogo, essa dimensão de que a voz da personagem é posta para o outro e é modulada por esse outro, de que há um bumerangue na constituição identitária das personagens, floresceu para o Bakhtin como um concerto em que tese e antítese, justos e injustos, bons e ímpios, deformados e cicatrizadores, hedonistas e altruístas pudessem conviver sem que houvesse uma síntese draconiana e autoritária vinda de cima, vinda do autor. Bakhtin escreve Problemas da Poética de Dostoiévski como uma imagem radical da democracia. E assim foi interpretado, podem ter certeza de que assim foi interpretada a obra. E é maravilhosa essa crítica. Por quê? Porque se a gente colocar o Bakhtin no seu tempo, Problemas da Poética de Dostoiévski é uma crítica fundamental ao stalinismo. Porque para essa polifonia acontecer, a União Soviética precisaria se democratizar. Se eu pegar os marcos de pensamento do Dostoiévski, sobre os quais eu estava falando para vocês no começo da aula, Dostoiévski perguntaria: com esse tipo de história da Rússia, será que essa democracia seria possível?
Dois, com as potências ali ocidentais cercando o país e o fascismo prometendo ali vir à tona para destruir a União Soviética. Será que essa democratização seria válida? Ela conseguiria fazer frente? Como essas perguntas são contrafactuais, a gente não tem como respondê-las porque elas não aconteceram historicamente, eu só estou fazendo especulações aqui como escritor, que gosta muito da dimensão ficcional, porque se aquilo que poderia ter acontecido pode abrir flancos para a gente entender boa parte da história e da condição humana. De qualquer maneira, assim foi entendida a obra Problemas da Poética de Dostoiévski como uma diatribe, como uma forte crítica às estruturas autoritárias que o stalinismo vinha forjando. E nesse sentido, Bakhtin teve que se exilar por boa parte da vida, teve problemas para defender o seu doutorado, foi proibido em boa parte do tempo da sua vida de lecionar em universidades. Depois ele foi lecionar na Universidade de Saransk. Eu visitei ali na Universidade de Saransk o gabinete do Bakhtin, e coitado, além desses problemas políticos que ele teve encarniçados, quase perdeu a vida por causa disso, Bakhtin sofria, salvo engano, de fibromialgia, aquela doença de dor nos nervos, assim, terríveis. Ele foi perdendo a locomoção. Tinha até a muleta do Bakhtin ali no local, na sala dele da Universidade de Saransk. Só que quando nós lemos Problemas da Poética de Dostoiévski, né, e esse foi o meu caso, no meu livro Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo. Esse foi o livro, minha tese de doutorado, sobre o Dostoiévski, e eu polemizei com o Bakhtin. Eu gosto muito da obra de Bakhtin, mas eu vejo algumas aporias, alguns flancos, tentei polemizar e vou tentar sintetizar para vocês a polêmica que eu estabeleci com o Bakhtin, para que então nós aterricemos ali no solo fertilíssimo de O Sonho de Homem Ridículo, esse conto formidável de Dostoiévski. Quando a gente percebe, tira problemas da poética de Dostoiévski, seu contexto histórico imediato, e desassocia a obra dessa diatribe, dessa crítica forte ao stalinismo e à União Soviética, é importante dizer o seguinte: as personagens dostoiévskianas, ainda que dialógicas, ou seja, ainda que nós sejamos seres sociais por excelência, nós podemos padecer, e nós, a meu ver, padecemos de fato, de uma dimensão que o Marx vai chamar no Capital. Vejam vocês, na obra magnânima ali do Marx, O Capital, publicada a partir de 1867, século XIX ali, o Marx vai chamar de dependência reificada ou coisificada, para usar um termo aí mais aberto a todos, dependência coisificada universal. Não somos nós meramente que queremos ou que ansiamos pela coexistência. Ela nos é imposta. A divisão do trabalho com a monopolização de meios de produção já se dá por desigualdade nesse sistema de reprodução social, e nessa medida somos dependentes entre si, mas isso não significa uma dialogia de coexistência, ou, para usar o termo do Bakhtin, equipolência. O que o Bakhtin chama de equipolência? A dimensão que uma voz não está hierarquicamente sobreposta a outra, de que ontologicamente as vozes têm a mesma dignidade. Vejam, aqui existe uma cisão entre o autor do idealismo filosófico, o autor que pensa o ser humano na sua dimensão ontológica e mais do dever ser, daquilo que deveria ser constituído numa sociedade emancipada, e o autor materialista, que vê que, na verdade, como é que se pode falar em equipolência entre um presidente autoritário e um cidadão desprovido de meios de questionar esse presidente na justiça, de fazer, por exemplo, um movimento que grace na sociedade e o derrube, entre uma enorme, gigantesca megacorporação internacional e, por exemplo, um consumidor que se vê aí preterido na compra do seu produto, da sua mercadoria. Como é que a gente pode falar efetiva, concreta e materialmente em equipolência, em igualdade, em posição parelha das vozes, das personagens e das pessoas? Ou seja, Bakhtin padece ali de um idealismo filosófico, de uma dimensão de que essa ontologia não pode ser destruída, quando, na verdade, dia a dia, ela é achincalhada, enxovalhada social e historicamente. E, nesse sentido, essa polifonia de que o Bakhtin fala, essa harmonia de vozes, essa coexistência dos diferentes, da alteridade, das ontologias dignas
das identidades que são igualmente dignas, ela é muito mais um ponto de chegada utópico do que um ponto de partida. Ou, se a gente quiser usar o termo ponto de partida, ela não é um ponto de partida positivo, posto, efetivo, já consolidado, já liberado. Ela é um ponto de partida negativo, coisificado. As pessoas menos se relacionam e mais se instrumentalizam. E a nossa época já tornou banal a dimensão de que fazer algo pelo outro pressupõe ali a instrumentalização do outro, o benefício recíproco, a troca, a dimensão ali do eu vou investir na minha relação. Isso essas mercantilizações, esse vocabulário, essa gramática das categorias de mercadoria, ela está tão disseminada pela nossa época que ela já não choca. Se eu fizesse, por exemplo, a pergunta para vocês que a nobreza, como classe parasitária, sentia ali desprezo pela burguesia na dimensão de vinculação com o trabalho, historicamente. Né? O burguês era aquele que tinha poder econômico, mas não político, antes da Revolução Francesa, que depois disseminou o poder do terceiro Estado e da burguesia. O nobre, que não trabalhava porque pisava nas costas de quem o fazia, tinha vergonha de ganhar dinheiro, de manusear dinheiro, e criava o mundo à sua imagem e semelhança, desprezando a dimensão do trabalho. Né? E aí o que acontece? Se eu fizer uma pergunta que vinha na cabeça do nobre, nossa, como é vergonhoso ganhar dinheiro. Hoje, essa pergunta foi tão invertida historicamente, foi tão suplantada, solapada, que vergonhoso, muitas vezes, obviamente, e que traz contradições absolutas para a sobrevivência cotidiana, vergonhoso é não ganhar dinheiro, não ter a possibilidade de ter solvência. Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Para que nós tenhamos a dimensão de que Bakhtin aponta para algo que não está consolidado. E essa dialogia de que ele fala é uma dialogia muito mais da coisificação, da instrumentalização, de usar o outro como meio para um determinado fim, do que de uma coexistência, de uma amizade. Para usar um termo muito caro ali ao filósofo alemão Theodor Adorno, num livro maravilhoso, talvez, a meu ver, o seu livro magnânimo ali, Mínima Moralia, que é um livro de aforismos formidáveis, o Adorno vai falar da vida danificada. Então, ao invés de nós partirmos de uma ontologia construtiva, de uma ontologia positiva, de uma dignidade das vozes dostoiévskianas que o Bakhtin analisa, essas vozes estão muito mais em agonia, em dispersão, elas têm lapsos, ímpetos de reconciliação, mas, infelizmente, tanto para a arte quanto para a nossa sociedade, essa reconciliação ainda não aconteceu. Não aconteceu objetivamente e a gente percebe. E aí eu falo com Dostoiévski e com Machado de Assis, o nosso autor de profundo ceticismo em relação à natureza humana. Será que não acontece só por impossibilidade histórica e de distribuição de riquezas, ou também pela nossa impossibilidade democrática, efetiva, eu digo, das nossas próprias relações e condições? Dostoiévski vai entender que essa força egóica, hedonista, utilitária, é uma das vertentes mais fortes. Ela é estimulada socialmente, mas tem uma retroalimentação. Ela é estimulada socialmente pela estrutura histórico-social, mas, ao mesmo tempo, essa característica egóica emana de nós. Então, Dostoiévski está pensando as características para a superação disso. Então, diferentemente do Bakhtin, que já aponta para essa dialogia como uma característica ali de coexistência, eu quero mostrar na minha análise de O Sonho de Homem Ridículo que essa dialogia não está posta, ela só foi recuperada no momento mais agônico por parte da personagem, um homem ridículo, e ela foi recuperada, mas na verdade para si, individualmente. E essa fratura, ela não vai ser reconciliada só para ele. Mesmo que eventualmente eu seja uma pessoa altruísta, eu seja uma pessoa boa, eu quero ter relações mais humanas, em enorme medida, a cada momento a sociedade me coloca contra os demais, seja para pagar, por exemplo, uma funcionária, seja ali para comprar algo e barganhar. A gente tem contraposições de interesses, dada a forma como a sociedade é administrada, de tal maneira que a reconciliação individual, a felicidade individual, a abnegação, ela vai esbarrando em vários sentidos objetivos da sociedade. Então, indivíduo e sociedade se retroalimentam profundamente, mas Dostoiévski aponta um caminho para que essa personagem, o homem ridículo, para além daquela dialogia, desse caráter relacional, que o Bakhtin aponta nas personagens dostoiévskianas, a personagem veja um caminho de redenção, salvação
e para fazer aquilo que eu chamo de cicatrização da história. Isso, eu repito, para mim, a meu ver, não está dado. Então, nesse sentido, eu polemizo com o Bakhtin. Muito bem, gente. Conseguimos aí fazer um preâmbulo ali nessa primeira metade da aula. E eu quero voltar a dizer, porque muita gente chegou aí com o bonde andando, foi chegando no meio da aula, eu quero dizer o seguinte. Essa aula aqui, antes de eu continuar, só para dar uma explicação para os queridos e queridas seguidores aí do meu canal. Essa aula é uma aula especial que está sendo feita a convite da professora Beatriz Vieira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aqui eu mando um grande abraço novamente. E a combinação entre mim e a professora Beatriz é que eu faça uma hora e pouquinho de exposição e depois vá conversar com a professora Beatriz e com o pessoal que integra o Grupo Artes ali, grupo de estudos coordenado pela professora Beatriz. Por causa disso, hoje, excepcionalmente, eu não vou responder às perguntas do chat. Então, eu já peço desde já que você que está assistindo a essa aula ao vivo, que se você quiser que eu responda a sua pergunta e você não faz parte ali do Grupo Artes, eu peço que você transfira a sua pergunta para o corpo de comentários dessa postagem, logo abaixo desse vídeo aqui embaixo no corpo das mensagens. Coloca, por favor, a sua pergunta lá, porque depois que eu participar dos debates aí com a professora Beatriz e com o pessoal do Grupo Artes, eu vou me transferir aqui e eu vou respondendo as perguntas de vocês. Tudo bem? Então já deixo esse aviso, porque a aula hoje ela vai ter só exposição aqui no YouTube e depois eu me transfiro para um outro lugar para debater com o pessoal. Vocês estão acostumados aqui, quem assiste as minhas aulas já toda segunda-feira às 8 horas da noite, está acostumado com a exposição de 1 hora e meia hora de resposta às perguntas. Hoje tem essa diferença. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Agora eu entro com esses pressupostos na análise de O Sonho de Homem Ridículo. Na verdade, a primeira parte de O Sonho de Homem Ridículo. Vejam só. Dostoiévski ali, com a sua escatologia, com a sua radicalidade ontológico-existencial, ele vai trazer essa personagem. Quem é o homem ridículo? Assim como o homem do subsolo, e como um filho 13 anos mais moço do que o Homem do Subsolo, porque Memórias do Subsolo foi uma novela publicada em 1864, e O Sonho de Homem Ridículo foi publicado em 1877, o Homem Ridículo não é nomeado, assim como o Homem do Subsolo. Então, já nessa característica, Dostoiévski mostra, na não nomeação da personagem, uma dimensão de tipo, uma dimensão de uma personagem que abarca mais do que a si mesma, como se abarcasse o princípio da sua própria época. E o que essa personagem faz? Olha, nós não sabemos, sabemos que é um intelectual, sabemos que é pauperizado, parecido ali, são personagens ali muito próprias à obra de Dostoiévski, como Raskolnikov, protagonista do Crime e Castigo, que é um ex-estudante de direito intelectual que não tem dinheiro para pagar a faculdade, larga a faculdade. O Homem do Subsolo, que também, apesar de receber uma herança, não consegue ali viver às fartas e vive ali de maneira encarniçada, com dificuldade financeira. Mas essa personagem ali tem uma constituição ali que vive num quarto de aluguel e tudo mais. Mas o fato é que essa personagem, ela, a meu ver, é das mais radicais da obra de Dostoiévski. Por quê? Porque ela faz perguntas que, em boa medida, a tradição histórico-material de que o Dostoiévski fez parte e chegou, inclusive, a ser condenado à morte por ter feito parte do Círculo de Petrashevski, que era um círculo revolucionário da década de 1840, fins da década de 1840, Dostoiévski foi preso pela Hrana, a polícia política ali do Tsar, em 1847, e juntamente com os membros do Círculo de Petrashevski que propugnavam ali pela queda da monarquia e pela abolição da servidão, e no limite mais radical, entre seus membros mais radicais, a formação de uma república socialista na Rússia, os membros do Círculo de Petrashevski foram condenados à morte, e o Tsar, sádico, comutou a pena de morte no último momento e a pena foi revertida em longos anos de trabalhos forçados. Dostoiévski sempre teve problemas no diálogo com esses histórico-materialistas, com essa tradição mais encarniçada e ateísta. Por quê? Porque para ele, perguntar pelo sentido da vida, discernir se a vida é ceifada pela morte, entender quais são os afetos e pulsões envolvidas numa vida que se faz voltada apenas para si mesma e, consequentemente, para o próprio ego, eram questões fundamentais. Porque Dostoiévski pensaria o seguinte: sem
uma dimensão de eternidade da alma, sem uma dimensão de reconciliação com as minhas próprias faltas, e aí Dostoiévski não está necessariamente falando de um inferno de punição, nessa teologia, nessa teogonia católico-protestante. Ele está se vendo com a dimensão de por que alguém se veria, não com a própria maximização das suas satisfações pessoais, com seu egoísmo e utilitarismo, e pensaria no outro, se não há quaisquer garantias, se não há quaisquer possibilidades de que a vida tenha sentido, de que ela se prolongue, de que haja a individuação de si pela permanência, por exemplo, do espírito, que é essa base da ética transcendental do judaico-cristianismo. Mais do cristianismo, várias correntes do judaísmo ali, do Velho Testamento, não eram eternizantes para a noção do espírito. Às vezes não acreditavam na vida após a morte. Mas essa é a base de pensamento do Dostoiévski. E nesse sentido, ele vai polemizar muito com aqueles que falavam em prol do bem maior da humanidade, mas não conseguiam ser solidários com o outro que estava ao seu lado. Essa é uma voz fundamental de Ivan Karamazov, no capítulo A Revolta, esse capítulo seminal do romance último e magno de Dostoiévski, a meu ver, Os Irmãos Karamazov. Ele dizia o seguinte: eu conheço um monte de amantes da humanidade, vários que a amam em abstrato, choram pela humanidade, cantam a Marselhesa, cantam a Internacional. Claro que eu estou falando aqui, estou tomando a voz, estou parafraseando falas que o Ivan poderia fazer. Mas quando você vai ver o trato dessas pessoas no dia a dia, como elas tratam os outros, em quem elas pensam primeiro, se pensam em si, pensam no outro, isso está completamente estilhaçado. Existe como que uma distância entre o amor abstrato ao todo, que vira uma coisa vazia, pueril, instrumental, e a docilidade, o altruísmo, a amorosidade do contato. E o homem ridículo levou às últimas consequências essa dimensão dostoiévskiana. Por que ele levou às últimas consequências? Porque ele pensou da seguinte forma: olha, se não existe sentido algum, se eu vou ser ceifado, se logo, logo minha juventude vai ser exaurida, vai ser drenada, e o sofrimento vai suplantar em muito qualquer prazer, qualquer alegria que eu possa ter, se na verdade o amor, o afeto do amor diminui cada vez mais, se as pessoas pensam muito mais na instrumentalização do outro, numa dimensão muito mais própria, de planos próprios, do que na comunhão, na conjunção, se as amizades são retráteis, são fragilizadas, não suportam quaisquer tipos de escaramuças, tudo isso aqui me é indiferente. Porque tudo é vão, passageiro, nada tem sentido, nada se perpetua. O amor de um filho pelo pai vai se estilhaçar, porque eu nunca mais vou encontrar meu pai depois da morte, ou a mãe, ou, na verdade, os progenitores quando vem a morte de um filho, e assim por diante. Toda essa dimensão é fundante para dizer que o homem ridículo não vai matar, como o Raskolnikov em Crime e Castigo, porque ele acha que afirmar a si mesmo, passando por cima do não matarás de Moisés, que foi morto, não matarás é que morreu, mas foi morto, não matarás, com a proclamação da morte histórica de Deus. Por quê? Pela Revolução Industrial, que devolveu o poder de domínio da natureza ao homem e à mulher, ou que cedeu, que de fato fez eclodir. Pelo Charles Darwin, que rompeu a dimensão ali narrativa do mito de Gênesis e trouxe a dimensão ali da evolução das espécies, pelo próprio Nietzsche e pelo próprio Dostoiévski, que trouxeram dimensões da morte histórica de Deus. O homem ridículo vai dizer, ora, nesse sentido, nessa precisa dimensão, matar alguém é afirmar o mundo, porque é querer se colocar com mais poderio em relação ao outro, sendo que isso aqui não faz sentido algum. Matar, Raskolnikov no Crime e Castigo. Extorquir, Svidrigailov no Crime e Castigo. Ser pedófilo, ser extorsionário, ser mentiroso, ser ladrão. Nikolai Stavrogin em Os Demônios. Tudo isso é afirmar o mundo, é agir no mundo que deve ser sustado de uma única vez. Como vocês veem, o homem ridículo é um apologista do suicídio. Ele vai dizer que tudo lhe é indiferente e está exaurida a fonte da vida viva. Essa é uma expressão muito forte para o Dostoiévski, que remonta aos evangelhos, ao Novo Testamento bíblico, portanto, e diz que a vida viva, o religare, o recontato, é reestabelecido na dimensão da imanência desse mundo com a transcendência. Uma vez que ela está assustada, esse cordão umbilical está cortado, e aí a gente chega a uma dimensão de estilhaçamento da vida. Olha,
Se Dostoiévski estivesse na nossa época e pensando com Dostoiévski, para além de Dostoiévski, lançando mão das suas próprias categorias de pensamento, ele tenderia a interpretar a depressão social e politicamente prescrita, engordando muito as burras das indústrias farmacêuticas, como uma dimensão ali de inadaptação a esse tipo de sociedade bastante patológica, mas também como uma perda de uma dimensão humana, de comunhão, de pergunta pelo sentido. Essa vivência de um presente contínuo, como se não houvesse ali o momento de a guilhotina cair sobre nós, é uma dimensão que, para o Dostoiévski, embota a nossa própria Constituição. E o Homem Ridículo levou isso às últimas consequências, chegou à conclusão de que tudo na vida ali era diferente, os amores, a universidade, o trabalho, as reflexões, os livros e assim por diante, a amizade, e ele decidiu que iria se matar. Então Dostoiévski nos leva a uma noite gélida de São Petersburgo, e aí eu quero dizer a vocês, gente, olha, quando eu morei na Rússia, eu entendi ali porque muitos personagens da literatura russa morrem de frio, e eu não estou brincando com isso. Uma vez, né, lendo Gogol, o grande Nikolai Gogol, um pouquinho mais velho que o Dostoiévski, autor ali do Capote, autor do Almas Mortas, conto Capote, autor de Almas Mortas e Romance Formidável, algumas personagens de Gogol morrem por causa de friaca. Não sei se aí no Rio de Janeiro ou em outros lugares do Brasil vocês falam friaca, mas aqui em São Paulo a gente fala friaca, aquele frio desgraçado. Eu sei que aí no Rio de Janeiro, quando faz frio, quando chove, vocês falam vem de São Paulo. E deve vir mesmo, porque o Rio de Janeiro é tão mais bonito que São Paulo, que São Paulo, por inveja, deve mandar aí as coisas para o Rio de Janeiro. Mas a questão é a seguinte, gente, pegar uma temperatura de menos 20 graus é de morrer rapidamente de hipotermia. Uma vez, só contando um caos aí, uma vez eu saí de casa, esqueci, a gente estava em dezembro, eu estava morando lá em Moscou, eu morei em Moscou durante o mestrado, e eu estava saindo de casa para ir para uma livraria muito legal lá em Moscou, chamada a Biblioglobus, uma livraria que fica na rua Nova Arbat, a velha Arbat, a Staraya Arbat, a Ulitsa Staraya Arbat, a rua velha Arbat, é a rua tradicional, onde tem os teatros, bonita, tem a casa onde o Pushkin morou, o centro Pushkin ali, estou falando do poeta Alexander Pushkin ali em Moscou. E nesse dia eu acabei me apressando, eu queria sair logo de casa, eu morava lá nos alojamentos estudantis da universidade onde eu estudei por lá, e eu queria sair, acabei esquecendo o cachecol, gente. Aí eu peguei aqui, eu fiz isso aqui, ó, coloquei aqui a jaqueta no pescoço e fui andando. Gente, a hora que o metrô, a estação de metrô, a entrada era até perto lá de onde eu morava, mas a hora que eu saí, eu andei 400 metros, por tomar vento aqui, nesse gogó, eu piquei uma semana depois encamado. Então a coisa é muito séria e as pessoas morrem mesmo. Não é à toa que lá em Guerra e Paz, esse romance magnânimo do Lev Tolstói, narrando ali as invasões napoleônicas da Rússia, o Napoleão, que subestimara por etnocentrismo, por preconceito em relação aos russos, as forças de resistência dos russos em relação à armée française, à armada francesa, os soldados napoleônicos mal vestidos para enfrentar o general inverno, o general Maros, o general inverno russo, morriam em pé. E se vocês assistirem também ao filme Stalingrado, do Joseph Wilsmeyer, um alemão, sobre Stalingrado pelo prisma dos soldados. Não é um filme pró-nazista de maneira nenhuma. Retrata a batalha de Stalingrado ali durante a Segunda Guerra e mostra ali ao final. Vejam o final do filme, vejam como as pessoas tiveram que suportar essa batalha crucial da Segunda Guerra, começou a inverter o curso da Segunda Guerra a favor ali dos soviéticos e contra os nazistas. Estou dizendo isso porque nós estamos, voltando aqui ao contexto do texto, para dar uma quebradinha, contar uns causos para vocês, nós estamos aqui em plena noite gélida de São Petersburgo, essa cidade que fica ao norte ali da Rússia, já pertinho da Finlândia, uma cidade muito bonita, que foi erigida pelo Tsar Pedro, o Grande, e sob cujo solo jazem milhares e milhares de almas de servos que drenaram aquele pântano e morreram na construção coercitiva de São Petersburgo. Isso é muito importante, né? O estado do Rio de Janeiro tem a cidade de Petrópolis, ali também encomendada pelo imperador à época, com alto custo humano também, uma coisa terrível. E São Petersburgo tem essa dimensão. Aliás, Petrópolis, no Rio de Janeiro, é uma cidade belíssima. Bem menorzinha que São Petersburgo, não é uma megalópole, uma cidade muito bonita. E aí, São Petersburgo, tá lá o homem do subsolo caminhando
pela Avenida Nevsky, que é a artéria central de São Petersburgo, está andando a esmo, uma noite fria, e ele diz para si mesmo, chegou a hora. Quando ele olha para uma estrela no céu, que depois vem a ser a estrela Sirius, ele fala, agora chegou a hora. Chegou a hora de eu sustar esse sofrimento todo. Chegou a hora de eu me aniquilar. Chegou a hora de eu dar cabo dessa vida sem sentido algum. Eu não tenho mais vinculação com nada. Eta miniev se ravno. Tudo me é indiferente. E aí, Dostoiévski, como ardiloso filosófico, como alguém que sempre cria na escatologia, no limite das situações, vai fazer um teste literário, filosófico, existencial com essa personagem, para ver se de fato ela está desprovida de vínculos humanos, de dialogia, diria o Bakhtin. Num determinado momento, quando o homem ridículo já se dirige à sua própria casa, alguém puxa a barra do seu sobretudo. E esse alguém, ele olha, né? Imagina assim, ó, ele tá andando, né? Alguém puxa a barra do sobretudo, ele olha para lá, mas não vê ninguém. Aí ele tem que olhar para baixo. Por que ele olha para baixo? Porque quem está puxando a barra do sobretudo é uma menininha enregelada, que mal tem roupa para se proteger do inverno, e ainda por cima está chorando e está falando mamatka, mamatka, e não consegue falar mais nada. Mesmo que vocês não saibam russo, se eventualmente alguém souber, vocês vão se dar conta de que mamatka é mamãe, é a mamãezinha, e ela está clamando por ajuda para sua mãe. E aí o que acontece, gente? Acontece que o homem ridículo vai por uma encruzilhada. Nós, aqui no Brasil, temos a triste realidade de cruzar com muitos seres humanos reduzidos a corpos e a corpos famélicos pela rua, aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, nas várias cidades do Brasil, pessoas ali que tiveram subtraída a sua dignidade de existência completa, né? E muitas vezes nós damos de ombros. Essas pessoas pedem dinheiro, às vezes querem minimamente conversar. Vejam que é uma situação curiosa, né? Os mendigos, os pobres mendigos, representam a perfeição ali e radicalmente essa noção dialógica do Bakhtin. Não é à toa que a gente vê tantos mendigos perdendo a consciência, a dimensão de racionalidade, conversando consigo mesmos. Porque a falta do outro, a dimensão de que o outro não me completa, faz com que o mendigo projete um outro para si mesmo. E aí fala com o espectro, fala com a personalidade cindida e rachada do outro, e muitas vezes quer trocar afeto. Mesmo numa sociedade enregelada, de tão pouco afeto como a nossa, essa troca de afeto é fundamental. Não à toa tantas pessoas cultivam plantas em casa, tem um animalzinho, tem um cachorrinho, e muitos mendigos trazem ali o cachorrinho. É a única pessoa que se preocupa, o ser pessoa. Na verdade é uma pessoa, né? Que é tão querida, é o único ser com quem aquele coitado pode coexistir, que na verdade ele traz ali o animalzinho. E aí, o homem ridículo cai numa encruzilhada. Por que ele cai numa encruzilhada? Pelo seguinte, vamos ver. Se ele sentir qualquer tipo de comiseração por essa menina, ele não está tão indiferente em relação ao mundo como a sua teoria nihilista, teoria de exaustão do sentido da vida e de apego à vida, de enraizamento com a vida, pressupunha. Mas ele também se pergunta, e não havia ninguém ali perto. Olha, será que se eu ajudar essa moça, essa menininha, eu vou fazê-lo por uma mera convenção, porque assim se convencionou, porque assim se socializou, ou porque isso está em mim? Porque essa é uma dimensão que me conecta a ela. Porque eu também tenho um corpo, porque me dói, porque a dor do outro é a compaixão, é o patos conjunto, é o sofrimento conjunto. O homem ridículo se pergunta, será que se eu estivesse em Marte, com uma socialização outra, eu sentiria a dor dela? E Dostoiévski não coloca propriamente um adulto sujo. Porque a gente, sejamos sinceros, um adulto sujo inspira muito menos compaixão e comiseração do que uma criancinha esfarrapada pedindo ainda pela mãe. É uma das poucas relações desse tipo de vida e sociedade que existe, que é entremeada ali por grande confiança, carinho e afeto. Se o homem ridículo fosse consequente no seu niilismo, o que ele poderia pensar? Ele poderia pensar o seguinte: olha,
É muito bom que essa menininha está aprendendo desde cedo como é que a banda toca por aqui. Por quê? É bom que ela sofra. Porque, retomando aqui as palavras de Arthur Schopenhauer, em O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer vai dizer: a única ação caridosa de um Deus que não existe teria sido não ter criado nada. Porque no nada o sofrimento não existe. Agora, uma vez que foi criado, esse Deus inexistente não teve compaixão daqueles que precisam padecer. E o homem ridículo poderia pensar da seguinte maneira: essa menininha que está clamando pela mamãe está tendo uma cartilha nihilista do montante de sofrimento e iniquidade desse mundo muito rápida. Se a mãe dela morrer em frente a ela, se a mãe dela for tuberculosa, doença da época, que ceifou tantas e tantas vidas, ceifou inclusive a vida do grande Franz Kafka, ali nas primeiras décadas do século XX, se ela depois virar miserável e for abusada, olha que coisa horrorosa, mas sejamos consequentes no niilismo, se ela for abusada por facínoras, ela vai aprender como o mundo é, e ela pode vir a ter uma ideia, não filosófica, mas vivencial, de se enforcar o quanto antes. Esse seria o pensamento mais radical, que ele a enxotasse, que ele a tratasse com tanto desprezo ou indiferença como ele pressupunha, dada a sua dimensão de desvinculação com o mundo, e que ela própria aprendesse aquilo a que ele próprio já havia chegado. Mas ela, desde novinha. Só que acontece uma coisa. É bem verdade que o homem ridículo enxota a menina. Mas Dostoiévski, ao colocar uma criancinha que gera comiseração, ele leva às últimas consequências a dimensão do esgarçamento do egoísmo, então, que vê a dor do outro. O homem ridículo volta para casa, pega o revólver, mas começa a sentir uma dor. E ele começa a perceber que não. O sofrimento daquela menina não lhe era alheio ou completamente alheio. Isso o incomodou, porque ele viu na alteridade, na pontada de vida, na dor, muito menos do que no prazer conjunto. Né? A gente muitas vezes tem alegria conjunta, faz amor, toma bebida, acha que aquilo ali é de comunhão. Bate o primeiro vento da contrariedade, aquelas duas flores que haviam se voltado uma para outra, viram as costas uma para outra, como se todo aquele momento de comunhão não houvesse acontecido. Como se a felicidade forjasse muito mais, por vezes, nuvens de contato passageiro do que o chumbo vinculado, o chumbo ali derretido e depois forjado na mesma peça, que traz o amálgama do sofrimento. E o homem ridículo, nessa medida, nesse momento, ele percebe que não, nem tudo lhe é indiferente. E eu estou falando isso, eu fiz esse transcurso da teoria bakhtiniana para arrematar aqui, nós estamos chegando aqui ao término da aula, para arrematar esse transcurso dostoiévskiano. Por quê? Eu estou analisando parcialmente o sonho de homem ridículo. Vai chegar o momento em que eu vou analisar esse conto integralmente. Mas eu quero dizer para vocês que o homem ridículo recupera a dimensão da alteridade, a dimensão do sentido, a dimensão do outro, quando ele sofre, quando ele sente culpa contígua, quando ele sente responsabilidade, quando ele deixa de ser alheio e deixa de afirmar apenas a si mesmo. Olha que coisa interessante. Aí ele não está pensando só que nós somos membros de uma sociedade que nos força a dependência coisificada universal, como disse o Marx. Uma coisa é analisar que nós estamos em relação coercitivamente. Outra coisa é sentir a dor de uma relação que não era puramente obrigatória. Né? Ele não estava numa relação obrigatória e contratual com aquela menina. Pelo contrário, ali era uma relação de deliberação. Ela sim sentia a premência de pedir ajuda, mas ele poderia agir de maneira altruísta ou não. Não o fez, mas o fato de não o ter feito e o fato de aquela menininha ter aparecido naquele momento para o homem ridículo, ele vai dizer, o salvou do suicídio. Eu não vou dizer ainda o que vai acontecer, isso é caso para uma outra análise do sonho de homem ridículo, mas ele não se mata naquele momento e ele vai ter um sonho. E esse sonho vai ser um sonho transcendental, ele vai ter uma viagem espiritual dentro do sonho, ele se mata no sonho. E aí ele vai perguntar sobre se a vida está exaurida.
nesse momento da análise, para falar de uma filosofia da história em Dostoiévski, como eu tentei esboçar aqui para vocês, a síntese desse movimento é qual? Essa dimensão de que uma vida voltada única e exclusivamente para si mesma, uma vida que perde a conexão com transcendência, uma dimensão de que a reforma da sociedade não pressupõe o resgate e a reconciliação da imanência com a transcendência, para Dostoiévski tende a redundar em autoritarismo e naufrágio dos valores nobres que não estão percolados à realidade. Olha, gente, se o Dostoiévski tivesse vivido o século XX, ele como que colocaria um tique em cada regime do socialismo real, trágica, infelizmente. Agora mesmo, 2 anos atrás, eu estive em Moscou, eu me lembro de andar pelas ruas, e eles ainda mantêm alguns cartazes soviéticos, falando ali, por exemplo, da ética do trabalho, da vinculação ao trabalho, da dimensão de que o trabalho nos une e provê para toda a sociedade. E vocês pegam o final da União Soviética, o Andropov, o Yuri Andropov, que tinha sido presidente, tinha sido diretor do KGB, esse órgão temível e terrível da antiga União Soviética, que hoje não é menos temível sob o nome de FSB, na Rússia, sob o Putin. O Andropov, porque ele morreu em 1 ano, né? Ele já era muito velhinho, era aquela gerontocracia na União Soviética, só os de idade matusalêmica que se mantinham no poder. O Andropov chegou a fazer o seguinte, ele chegava a mandar agentes do KGB pela Rússia e pela União Soviética inteira para perguntar por que a pessoa estava no cinema à tarde e não estava trabalhando, porque os postos de trabalho estavam sendo abandonados. As pessoas estavam abandonando ali com o sistema de seguridade social e não estavam voltando para a construção do todo. Isso nos dá o que pensar. Isso nos dá bastante o que pensar. Isso significa que as vozes liberais de direita vão dizer, então derruba o sistema social. Obviamente que não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é quão dispostos nós estamos de abrir mão de características da nossa própria individualidade e da nossa constituição de plano próprio em prol do todo. Essa é uma pergunta dostoiévskiana por excelência. E é essa pergunta que une socialismo e cristianismo na lógica dostoiévskiana. Essa dimensão de que existe um sentido para a história, que é o sentido de reconciliação das faltas, o sentido de eternidade, o sentido de que tudo aquilo que é feito deve vigorar com responsabilidade, não só imanente, como transcendente, liga uma sociedade de mais justiça, de mais igualdade e fraternidade, com o sentido do todo. Para Dostoiévski, o movimento da história é um movimento de deificação, é um movimento de perfectibilidade, é um movimento em que a sociedade se reconcilia em termos imanentes e transcendentes. Nós podemos rechaçar isso, claro, nós podemos discordar do Dostoiévski, mas essa era a maneira dele de reconciliar dor com responsabilidade, dor alheia com culpa. A gente chama, a palavra culpa está muito permeada de judaico-cristianismo e castração moralista, sobretudo da sexualidade. Não é disso que se trata aqui. O que se trata é reconstituir pontes de alteridade. Essa é uma introdução, né, os rudimentos aí de uma filosofia da história em Dostoiévski que, a meu ver, está profundamente esboçada em O Sonho de Homem Ridículo e, para quem for atrás do meu livro, o Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, aí eu analiso tanto no Sonho de Homem Ridículo, quanto nos capítulos A Revolta e a Lenda do Grande Inquisidor, no romance Os Irmãos Karamazov. Então é isso, gente. Eu agradeço muito a todos e a todas vocês que me acompanharam nessa aula dostoiévskiana. Quero repetir, para você, eventualmente, que pegou o bonde andando mais aí para metade da aula, quero repetir aqui que hoje, excepcionalmente, em combinação com a minha querida professora aí, Beatriz Vieira, que me convidou para dar essa aula junto com o pessoal do Grupo Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço muito, agradeço ao pessoal, agradeço a Gabriele Martins ali, que fez a ponte entre mim e a professora Beatriz Vieira. Nós fizemos uma combinação de que a discussão seria entre mim e o pessoal do Grupo Artes. Então, hoje, excepcionalmente, eu não vou responder às perguntas do chat. Mas, se você quer que eu responda às suas perguntas, traga-as, por favor, para o corpo dos comentários desse vídeo. Deixe suas perguntas aqui embaixo e aí depois eu vou responder a todas e a cada uma delas. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Um forte abraço a todos. Quero deixar aqui, por fim, o convite para todos e cada um de vocês assistirem amanhã, sábado, dia 29 de agosto, às 10 horas da manhã,
a resenha que eu vou fazer sobre o filme Laranja Mecânica, esse clássico distópico do grande Stanley Kubrick, esse diretor aí maravilhoso dos Estados Unidos. Então fica aqui o convite para vocês, um forte abraço a todos. Quem não está inscrito ou inscrita no meu canal, quem assistiu essa aula e ainda não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva, toque aí a sinetinha para você poder receber as notificações. E se você gostou dessa discussão, dê um like aí no vídeo, gente. Curta o vídeo, comente-o. Isso ajuda muito aqui o YouTube. Eu não estou falando só de comentário no chat, eu estou falando de comentário no corpo do vídeo. Isso ajuda muito aqui o YouTube dissemine pelos seus algoritmos aí, que fazem às vezes hoje da onisciência de Deus, esses algoritmos, que eles disseminem o vídeo para mais e mais pessoas. Tudo bem, gente? Um grande abraço a todos. Até a próxima. Até amanhã às 10 horas da manhã com a resenha sobre Laranja Mecânica. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado.